Independente qual que seja o seu caso, seja uma hérnia de disco, seja um nervo ciático, ou seja outra alteração mesmo na coluna vertebral, ou se você nunca fez um exame de imagem, não tem problema, é super possível você se adaptar a essas condições durante o exercício físico, por exemplo. Essas condições não são fatores que vão impedir você de estar fazendo exercício físico para suas dores na coluna melhorarem. Na verdade, se você tem essas condições e elas favorecem o processo de dor na coluna, aí que você tem que cuidar ainda melhor do seu corpo. Para quê? Para o seu corpo se adaptar a essas condições. Só para eu te dar um exemplo muito comum da gente ver em vários estudos hoje em dia. Hoje a gente sabe que hérnia de disco é uma condição que pode surgir em muitas pessoas e muitas pessoas serem totalmente assintomáticas em relação a essa condição de hérnia de disco. Ou seja, eu, Paulo, que estou aqui gravando essa live para vocês, eu posso ter hérnia de disco e eu posso nem saber disso porque eu nunca fiz um exame de imagem. E por que isso acontece, pessoal? Porque hérnia de disco e outras alterações mesmo na coluna vertebral, isso eu estou falando muito para a gente quebrar o medo do movimento, provando para vocês que o movimento não vai agravar o caso de vocês. O que acontece? Hérnia de disco e outras condições, como eu estava falando, muito fazem parte do nosso processo de envelhecimento natural da nossa coluna. Ou seja, com o tempo a gente vai usando o nosso corpo por muitos anos. E com o tempo é super comum, pessoal, super natural de acontecer, desgastes aparecerem na minha coluna. Então eu uso o corpo por um tempo, igual as rugas que aparecem na nossa pele com o tempo, vão começar a aparecer uma hora ou outra, né? As alterações na coluna é a mesma coisa. A gente vai usando o nosso corpo por muito tempo e essas alterações elas tendem a aparecer. Então, muitas pessoas vão ter essas condições sem ter nenhum tipo de dor, provando o quê? Que a gente consegue se adaptar a essas condições na grande maioria das vezes. E provando principalmente que o exercício físico ele é um grande aliado da gente estar melhorando se ele for bem direcionado, se ele for bem prescrito para cada caso.